pergunta. Pergunta uma coisa. Como você consegue esse tipo de informações, Carpano? Pergunte ao Carpano. Hermione, acredite, existem muitas pessoas que me passam as fontes e também uma boa parte do período que eu não estou gravando vídeos, eu estou pesquisando. Eu trabalho entre 12 a 16 horas por dia pesquisando, acredite. O Wellington Lima pergunta. Saudações, meu irmão. Acabei de ver um vídeo daquele cara lá que não precisa da Bíblia. O vídeo se trata de um recado ao pastor Paulo Júnior. Gostaria que você contasse um pouco sobre o vídeo e se você já ouviu falar sobre o pastor Paulo Júnior. E o que você acha sobre a pregação dele? Irmão Wellington, no começo eu confesso que a primeira vez que eu assisti Paulo Júnior, eu pensei que ele ia ser mais um desses pregadores que gosta de descer a chibata em todo mundo, mas no final da mensagem ele vai torcer para querer ganhar dinheiro. Só que chegou no final da mensagem, eu fiz a mesma coisa que o Rubens. Eu acabei concordando com ele e vi que realmente ele é um homem de Deus que prega a palavra. Embora ele seja de uma linha dos calvinistas puritanos, são umas pessoas que levam muito ao pé da letra algumas coisas. E eu acho que isso é um pouco difícil, ainda mais para os dias que vivemos. Mas fora isso, eu concordo com ele, vamos se dizer que 95% do que ele prega. Esther Sabrini pergunta. Fala um pouco sobre a ceia, sobre tomar o pão e o vinho. Nos dias de hoje é correto usar ainda o pão e vinho? Ou poderia ser uma comida tipo, sei lá, a ceia entre os irmãos? Olha, irmã, você fez uma pergunta que eu tava esperando ela vir, porque é um assunto muito polêmico e tentarei esmiuçá-lo em rápidas palavras, beleza? Vocês me metem cada frio, Jesus Nazareno, vamos lá. Essa pergunta supera todas. Para que possamos entender a ceia, primeiro é necessário se entender 3 coisas. Primeiro, o ato de celebrar a ceia também é tido na Bíblia como o ato de partir o pão. Pode ser chamado de ceia ou de partir o pão. É apenas uma questão de transliteração e tem muita gente que inventa um mimimi lascado e não entende nada de escritura. E incluindo nisso, nós devemos observar uma coisa, uma linha de pensamento que são dos teóricos da conspiração e que o profeta da labareda sobrenatural, o Rubens, a tribo de Rubens, segue uma linha de pensamento e não aceita ser contrariado. E ele até perguntou se tinha base bíblica para que pudesse ceiar e base bíblica também que isso fosse comemorado entre 4 paredes e partir do pão. E tem o que a Bíblia diz, e vamos analisar as 2 coisas. Nós devemos levar em consideração a princípio que Jesus foi preso numa quinta-feira ao acabar de ter participado da primeira ceia, quando ele partiu o pão. E sabe-se que aquilo ali era um ritual que eles comemoram na Páscoa, que é 7 dias dos pães ázimos. Só que para se comemorar os pães ázimos existem outras coisas necessárias, não somente o ato de cortar o pão, outras coisas necessárias. Segundo ponto. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, do versículo 13 até o 35, nos mostra ali que Jesus ele encontrou com 2 discípulos que iam rumo ao caminho de Emaús. E quando chegaram ao destino deles, o Senhor Jesus partiu o pão entre eles e quando eles viram e reconheceram que era Jesus, ele desapareceu. Ou seja, o ato de partir o pão não está falando no ato deles comemorarem o ritual. Terceiro, o apóstolo Paulo, por incrível que pareça, e para a tristeza de alguns teóricos da conspiração, ou aqueles que são da tribo de Rubens, para a tristeza deles, o apóstolo Paulo comemorava o partir do pão. Aí você me pergunta, onde? Eles não aceitam a ceia de Corinto lá, como está escrito, que falam que Paulo disse que não é para comemorar a ceia. Então agora eu vou mostrar o que Paulo fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o versículo de número 6, diz que Paulo, depois da sua viagem, diz que ele viajou para Troade, depois dos dias dos pães ázimos. Já em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7, no versículo depois, fala que estava tendo um culto e o apóstolo Paulo, ele alongou a prática do culto, ou seja, ele estava pregando na hora e ele prolongou a sua ministração até a meia-noite. Já no versículo de número 8 desse mesmo capítulo, fala que eles estavam no cenáculo. Aí eu faço a pergunta, cenáculo é onde? É entre 4 paredes, um local de oração, certo? Ou seja, como se fosse uma espécie de um templo. E além disso, eles estavam cultuando e estava tendo a palavra. E depois disso, partir do pão, certo?
Eu quero ver o que a tribo de Rubens vai falar. Sem contar que no versículo de número 11 fala que eles alongaram a prática até a alvorada, ou seja, até o amanhecer. Fizeram uma vigília ali, cultuando e celebrando o partir do pão. E não bastando tudo isso, para quem discorda ainda dessa passagem, vamos a outra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do versículo 1 até o 2, fala que teve um grande alvoroço entre a igreja. Por quê? Eles não tinham quem servisse a ceia do Senhor. E eles não queriam largar o ministério da palavra e escolheram então 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para fazer tal obra. E no versículo de número 5 fala que Estevão foi instituído um desses 7, ou seja, ele foi um dos primeiros diáconos, aqueles que servem a ceia. Traduzindo, não tem como celebrar a ceia sem ter o diácono para isso. O diaconato foi instituído biblicamente para servir a ceia. Então, se o Rubens quiser servir a ceia ou outra pessoa, que é o pão, o ato de partir o pão e entregar para alguém junto com o vinho, ele vai ter que ser diácono, ou a pessoa que quiser fazer isso. Agora vamos lá, para encerrar a pergunta da irmã. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 20, explica que seria apenas um ritual e não para que fosse uma coisa para a pessoa se embriagar e se fartar de comer. Ou seja, não pode ser trocado o ato do suco da uva ou o vinho e também o ato do partir o pão, beleza? Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto e também a sua opinião. Embora que eu acho que vai ter uma briga, como diz um amigo meu, uma briga de foice no escuro por causa disso. Esse assunto é polêmico e a tribo de Rubens vai ficar muito brava. Bom, enfim, deixe a sua opinião, aquele like maroto. E se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, faça parte dessa família, desse exército carpaniano. Bom, e apesar de todas as coisas, lembre-se: o seu conhecimento é o medo deles.